Olá a todos, bom dia. Aviso, né, de antemão aqui que a nossa live está sendo gravada. Eu gostaria de dar as bem-vindas, né? Que sejam todos bem-vindos, agradecer a presença de todos, e dar alguns avisos, né? Agradecer também aqui a presença de alguns membros do Comitê Privacy. Quem tiver interesse depois em receber certificado dessa live, pode mandar um e-mail para coordenação@pexlehman.com.br. Fiquem à vontade para fazer algumas perguntas no chat. A gente vai tentar acompanhar, mas nem sempre a gente consegue responder todas as questões. Então, fiquem tranquilos que depois a gente faz ali um pente fino e a gente tenta retornar para vocês também por mensagem, né? Por e-mail, por alguma comunicação. Em especial, eu agradeço a participação da doutora Ana Mancuso, responsável pelo contencioso do PEC Advogados. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa também se apresentar melhor, né? Mas a gente vem falar aqui hoje sobre um assunto bem instigante. Antigamente a gente até falaria desafiador, né? Mas hoje a gente já tem alguns entendimentos passivos, entendimentos, inclusive, dos julgados, né? Mas não deixa de ser uma situação instigante, porque faz parte do dia a dia, né? Quem não usa o WhatsApp, hoje a gente acaba utilizando. Eu particularmente, sem entrar na questão aqui no mérito de quanto tempo, porque aí vai remeter à idade, né? Mas eu advogo há um bom tempo. Tive processos lá atrás, desde o começo, quando a gente começou com aquela discussão, como apresentar, é válido, não é válido e tudo mais, né? Então, a gente sabe, eu sempre trago isso nas aulas e nas palestras, que eu costumo dizer assim, fazer uma pergunta, né? O que é viver na sociedade conectada? E aí o pessoal começa, traz algumas palavras, fala em rapidez, fala em disseminação e tudo mais. E eu trago como, na minha concepção, de uma forma assim muito clara, para trazer à tona as discussões que a gente quer deixar em pauta sobre os aspectos jurídicos. Então, eu costumo dizer que é fazer alguma coisa e não ter tempo de se arrepender. Então, a sociedade conectada tem essa característica, né? Porque justamente pelas redes sociais, pela utilização de comunicadores instantâneos. Então, lembra que o WhatsApp, hoje você ainda consegue apagar mensagens. Antigamente não tinha essa função de apagar uma mensagem, né? Então, veja que as ferramentas vão evoluindo e as relações também, né? Seja para o bem ou seja para o mal, a utilização dessas ferramentas, elas acabam tendo aí um potencial muito crescente. A gente tem alguns aspectos quando fala do WhatsApp, que é a questão do uso do dia a dia, o uso pessoal, nas relações pessoais, e aí a gente vai entrar nesse assunto já já com a doutora Ana também, falando de grupos de condomínios, grupos das mães, questões relacionadas a bullying, assédio moral, né? Mas no ambiente corporativo, a gente sabe que hoje também muitas empresas aderiram ao uso do WhatsApp. Então, as relações de trabalho também acabam tendo ali uma comunicação através dessa ferramenta especificamente. Embora, né, a gente tem uma horinha aqui só para esse bate-papo, mas embora a gente saiba que o correto ou o mundo ideal é que se tenha uma ferramenta ali homologada, que seja própria, né? Que a empresa homologue a ferramenta e que seja única exclusivamente para as relações ali de trabalho. Mas esse é um outro ponto a ser abordado. A gente está desenvolvendo um curso também sobre provas eletrônicas, e tudo isso vai ser abordado ali depois com mais a profundidade, até porque aqui, como eu disse, o nosso tempo é um pouco curto. Então, doutora Ana, eu gostaria que você se apresentasse melhor, né? E caso queira fazer algumas considerações, e já entra aqui na pauta trazendo a sua opinião sobre esse uso massivo do WhatsApp, de comunicadores instantâneos de um modo geral, mas a gente sabe que o WhatsApp hoje ele é no Brasil, como a doutora Ana mesmo vai trazer aí alguns dados para vocês, é um dos mais utilizados. Seja Obrigada, bem-vinda. muito obrigada, Cristina. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês, me sinto honrada. Estou vendo aqui
pessoas muito queridas, profissionais incríveis, colegas, enfim, obrigada mesmo. Me apresentando um pouquinho, então, eu sou Ana Mancuso, eu sou advogada há uns 17 anos, sou atual gestora aqui do escritório PEC Advogados, na área de contencioso estratégico digital, de gestão de crise, respostas a incidentes. E como muitos devem conhecer, o escritório tem como pilar o direito, a tecnologia e a inovação. Então, a gente respira esse ambiente digital, né? Então, faz todo sentido aqui a gente conversar sobre esse assunto tão interessante, né? E além de viver o direito, só trazendo um pouquinho de mim, além de viver o dia a dia do direito digital, também possuo especialidade em privacidade, proteção de dados, compliance empresarial e gestão de riscos pela FGV, sou certificada em Privacy and Data Protection pela Exim, também sou coautora do livro de Direito Digital Aplicado 6.0, recém-lançado, e aí eu trago ali um capítulo específico sobre a admissibilidade da prova digital, seus desafios nessa sociedade do futuro. Mas muito mais do que toda essa formação, experiência, eu tenho muita paixão pelo direito, especialmente direito digital. Então, mais uma vez, obrigada, é um prazer estar aqui. E já respondendo aqui sua provocação, Cristina, como que o WhatsApp chegou na nossa vida, né? Eu vi alguém colocando no chat, não em 2000, não antes de 2009. E aí, o WhatsApp foi lançado em 2009, realmente. Ele foi lançado em 2009 com um aplicativo simples de mensagens. Ele rapidamente foi se popularizando entre grupos de amigos, familiares. E ele nasceu como uma pequena semente, né, que rapidamente se transformou numa árvore aí frondosa. E a sua simplicidade, né, a sua praticidade o tornaram um fenômeno global, mudando a forma como a gente se comunica. E é isso, e como a Cris já falou, ele não se limitou ao âmbito pessoal. As empresas de todos os portos perceberam o potencial da ferramenta e muitas passaram a utilizá-la para se comunicar com clientes e colaboradores. E aí, sobre a curiosidade, como que é esse WhatsApp no Brasil? A gente fez uma busca e tem um estudo segundo os dados da Estatista, 147 milhões de pessoas usam WhatsApp no Brasil, o que corresponde a 99% de brasileiros online. E aí, depois da Índia, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo de número de contas do WhatsApp. E aí, interessante que ele é o aplicativo mais usado, mais baixado nas lojas de aplicativos, Google Play, Apple, e mais acessado no Brasil. E aqui eu trouxe um quadro interessante, que eu posso até compartilhar aqui no chat com vocês. É uma pesquisa da Opinion Box, mostrou que 96% dos usuários acessam o WhatsApp todo dia. Acho que não é novidade para ninguém, né? Quem não acessa o WhatsApp todos os dias? E é isso, aí a gente tem essa sociedade atual, chego a dizer, dependente, né, dessa ferramenta. E aí, como a gente sabe, o direito ele reflete a sociedade, ele precisa abarcar situações para reproduzir como a sociedade vive, como que a convivência agora, como que o direito garante a convivência pacífica, né? E aí, Cristina, não sei se você quer fazer algum comentário, mas eu já poderia entrar aqui na jornada, né, do WhatsApp nos tribunais. Mas fica à vontade aqui para me complementando. Você está no mudo. Temos um comentário aqui, que não está aparecendo quem escreveu, mas ele está dizendo ainda tem o fator que na época as operadoras de telefonia cobravam por SMS. Quem lembra? Eu lembro, tá? Eu queria dizer que eu lembro. Também lembro. Somos dessa época, lembramos bem. Quando chegou o WhatsApp, antes de ter o WhatsApp, aliás, falando em tribunais, a gente vai entrar nesse assunto agora. E até antecedendo um pouco a questão do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp ele é um comunicador, um meio de comunicação instantânea, mas a gente tem todo aí um arcabouço aí de redes sociais, desde o Meta, que o Facebook, que agora é Meta, que ainda é bem utilizado. A gente sabe que tem as faixas etárias com cada dispositivo, com cada ferramenta. Mas antes tinha também o Orkut. Então, desde aquela época, a gente já tem aí o tribunal atuando em relação às provas digitais, né? Então, havia, assim, lá atrás,
haviam muitas discussões, como, por exemplo, o próprio uso de e-mail. Né? O e-mail é válido como prova? Não é? Se ele é, o e-mail corporativo, a empresa pode monitorar, não pode monitorar? Então, vejam que são questões que a gente tem o quê? 20 anos de discussão e de o tempo de um equilíbrio dos tribunais. Então, se a gente retomar lá atrás, inclusive, outro dia eu até falei, estava num vídeo com a PEC, a gente estava falando sobre isso, né? Que eu mencionei lá atrás, os primeiros julgados sobre monitoramento, eles eram de que o e-mail corporativo, ainda assim havia expectativa, obviamente que ainda existe a expectativa de privacidade, mas hoje ele é entendido como uma ferramenta de trabalho. Aqui só para citar para vocês como exemplo, mas os primeiros julgados, eles entendiam que não podia ser monitorado, né? Não podia. E hoje a gente já tem o entendimento passivo e tudo mais nesse sentido. Em relação às provas eletrônicas no âmbito das redes sociais e dos comunicadores instantâneos como o WhatsApp, a gente vivenciou bastante isso no começo também com o próprio Orkut. E olha, eu vou dizer para vocês que a gente brinca muito com condomínio, mas eu peguei casos de condomínio já de briga no Orkut. Uhum. Né? Então, ali, o primeiro processo que eu atuei envolvendo, por exemplo, condomínio, né, embora tivessem outros que envolvendo relação, porque normalmente quando a gente fala de pessoa física, sempre tem ali o ânimo, né, da pessoa, ele acaba tendo a questão da relação pessoal. Mas e a pessoa acaba extrapolando. E esse cenário que antigamente se achava que era uma terra sem lei mudou bastante, né? E tudo isso ele vem consolidado, depois chega a ferramenta o WhatsApp, e aí a doutora Ana agora vai falar para nós, vai trazer, vai colocar para a gente aí alguns julgados, os entendimentos que tem tido em relação a essa prova. Depois eu vou contar, a gente conta também um pouquinho aí sobre alguns casos. É isso, Cris. A jornada do WhatsApp, ela agora faz parte da jornada dos tribunais, né? Então, É, começou de forma tímida e rapidamente é uma realidade, isso é fato. E aí a gente se depara com um cenário em que os juízes, os advogados, os operadores do direito, eles foram desafiados a analisar e trabalhar na validade dessas novas provas, nessa nova sociedade, né? Abrindo até caminho para o novo campo de estudo no direito. O direito digital está cada vez mais presente aí nas faculdades e na academia. De fato, ele revolucionou a nossa forma de se comunicar e trouxe reflexos diretos no âmbito jurídico, né? Conversas realizadas no aplicativo se tornaram fontes de prova nos processos, e a gente tem várias esferas, tanto na área trabalhista, família, criminal, e como ilustração, a gente tem alguns casos aqui interessantes, né? A gente teve situações em que um réu foi condenado a pagar uma indenização por escrever mensagens com xingamentos e ofensas em grupos de WhatsApp. Em outro processo, esse é um isso julgado tem do Distrito vários, né, Federal, gente? várias, uma Tem amostragem aqui vários. mínima, isso. O entregador demitido por justa causa, com base numa prova robusta do WhatsApp, que ele xingou, enfim, tratou mal a clientela, numa pizzaria. E, Ana, só para a oi, gente aproveitar fala, o fala. gancho, conforme você vai trazendo os casos, por Sim, exemplo, a Ana falou agora da xingamentos. pizzaria, né? Ah, Do da xingamento pizzaria. da pizzaria. Existem vários julgados, inclusive, até mesmo por demissão por justa causa. E aí a Sim, gente entra até naquela questão, sabe, só curtir o concorrente, isso em rede social. E o que acontece aqui com o WhatsApp, alguns empregados, eles acabam, às vezes, em grupos de WhatsApp, ou mesmo mensagem de um para outro, encaminhando, né, usando palavras ou se expressando de forma ali que não é condizente com a sua função, né, enquanto ali colaborador da empresa. O que a gente precisa lembrar é que, independente da questão do pessoal ou profissional, a legislação ela atinge a nossa conduta, independente do meio. Então, quando a gente fala, vamos pensar aqui nos crimes, calúnia, injúria, difamação, ameaça, independe se foi pessoalmente, se foi por escrito em algum local, se foi numa rede social, se foi no WhatsApp, né, por exemplo. E é por isso que a gente traz a questão da prova.
Quando a gente fala do lado civil, que vem o lado indenizatório, o criminal são processos independentes, né? Então, se caracterizou calúnia, injúria e difamação, você tem ali o processo criminal. No âmbito civil, ele vem o lado de indenização. Então, se houve ali, alguém extrapolou o seu direito, e isso envolve também liberdade de expressão, porque a Constituição Federal garante esse direito, mas nós não podemos invadir o direito do próximo, né? Existe ali nenhum direito absoluto, digamos assim, então há de se prezar ali o respeito e tudo mais, isso acaba ensejando as ações indenizatórias. No âmbito trabalhista, que aí seria, por exemplo, o exemplo que a doutora Ana trouxe agora, também já há muito tempo que vem se utilizando esse tipo de prova, né? Por quê? As comunicações, e muitas vezes até o contrário, né? Ali, esse exemplo que a doutora Ana trouxe fala da questão do empregado que fez alguma colocação ali indevida, mas há também julgados em relação, por exemplo, a assédio moral, né? Sim. Então, o inverso também se aplica, toda essa comunicação e às vezes até grupos, e acabam expondo o colaborador a situações vexatórias, e isso é algo que precisa tomar cuidado também. Sem contar que a gente vai falar, senão eu acabo tomando também muita palavra, mas depois a gente vai falar de criança e adolescente, tá? É isso, e esse é só um recorte, né? O WhatsApp é um recorte dessa nossa responsabilidade pelas nossas comunicações e as nossas interações em rede, né? Tanto de um lado de ativo quanto passivo, a gente tem esse meio que precisa abarcar a responsabilidade e a boa-fé e condutas libadas aí nesse ambiente. Não só em rede social, não só na vida, não só no elevador, não só na fila do banco, mas nas nossas interações virtuais também. Trouxe aqui um caso interessante, não sei se todo mundo sabe, todo mundo, ficou conhecida um infeliz fato da morte do menino Henry, e um fato interessante que fez parte de todo o conjunto probatório foi o resgate de conversas de WhatsApp entre a babá e a mãe do garoto. Eles resgataram, haviam sido excluídas as mensagens, mas por meio de um software israelense, os investigadores conseguiram extrair todo histórico de conversas dos aparelhos do celular. Então, esse foi um caso, e no direito penal tem a busca da verdade real, tudo bem, a gente tem a presunção de inocência, mas uma prova aqui da realidade, um fato tão pesado, tão grave, e aí foi utilizado esse software de retirada de WhatsApp, fez parte do conjunto probatório. Esse software israelense, tem muitos softwares e ferramentas no mercado, enfim, mas esse específico, ele quebrou a criptografia de senhas do aparelho na época e conseguiu espelhar todo o conteúdo do dispositivo. E é muito utilizado, tá, por agentes, investigadores e peritos. E aí, sobre a aceitação, bom, aqui a gente já consegue ver, aceito, né, como prova, não simplesmente, não de uma maneira simples, a gente vai trazer um pouquinho dos requisitos, mas os tribunais, em sua maioria, têm admitido, sim, a utilização de conversas como prova em processos, e existe uma crescente preocupação com a segurança e integridade dessas provas, né? A jurisprudência, ela vem se consolidando, e aí a gente fala um pouquinho do print, de que não é a simples apresentação de print que garante a validade, tanto na civil, que se não impugnar, mas existem alguns requisitos necessários para serem observados para a validade dessa prova. E antes aqui eu queria trazer por que então, a gente acho que já está meio óbvio, né? Por que as mensagens são tão relevantes, né, como prova? A gente tem o caráter da espontaneidade, né? As conversas tendem a ser espontâneas e mesmo formais. Então, para você entender um contexto fático, para chegar a uma conclusão, para o juiz aplicar com segurança o direito, a gente tem ali um ambiente espontâneo. Existe uma facilidade grande de acesso,
há uma variedade de formatos nesse ambiente de troca de comunicação, então eu consigo mandar uma mensagem, eu consigo mandar uma foto, gravar um áudio, mandar um vídeo, transferir documentos, e aí isso amplia aí o leque de informações que podem ser utilizados como prova no contexto da ferramenta do WhatsApp, né? E as conversas acontecem em tempo real. Então é muito fácil a gente reconstruir fatos, compreender o contexto. Então, por isso que hoje a utilização dessa ferramenta como prova, ela tem ganhando muito espaço e relevância no mundo. Mas temos desafios, né, Cris? A gente sabe que não é simplesmente já jogar o print ou fazer um recorte ali da mensagem para fazer, meu direito está garantido só com esse print ou com esse recorte sem contexto. Tem né? gente que faz o print ali do celular e depois apaga, né? Ou não se preocupa na preservação. Sim. Você tocou num ponto muito importante até, porque tem muita gente que acha que faz algo errado, escreve, né? Lembra que eu falei, a gente não tem tempo de se arrepender, então não adianta só apagar, porque às vezes a pessoa jogou uma informação, uma foto, eu atuei muito com casos de nudes, né? Então, não adianta você jogar num grupo ali, tinha só 300 pessoas, né? E, eu me arrependi, eu apaguei aquela foto, só que quantas pessoas já viram, quantas pessoas já disseminaram? E o apagar, como a doutora Ana trouxe, o que acontece? Perícia recupera. Né? Isso não é só no celular, não é só no WhatsApp. Isso quando a gente fala de dispositivo tecnológico, porque a informação ela se sobrepõe. Então a ferramenta consegue apagar, a ferramenta consegue recuperar. Para eliminar uma informação de um dispositivo tecnológico, quando a gente fala do computador, por exemplo, existem softwares específicos para isso. Né? Então, normalmente nos processos judiciais, a perícia recupera. O desafio de utilizar, por exemplo, como a doutora Ana colocou, o print, e aí eu posso falar com vocês, assim, até por experiência própria, porque a gente tem, às vezes, clientes que, obviamente, o nível de segurança da prova, isso também existe, né? Então, se eu consigo fazer uma ata notarial, e hoje, porque antes não existia, e hoje você já tem ferramentas tecnológicas para preservação de provas digitais que você consegue, né? Então, de repente, até de uma página ali da internet e tudo mais, que também facilita e vem sendo aceita. Você já consegue um nível de segurança mais elevado. Mas não quer dizer que, por exemplo, no processo civil, a gente não consiga. Eu já tive casos, né, e de pessoas que não têm um poder aquisitivo tão elevado que não podia pagar a ata notarial naquele momento. Então, o que a gente faz? Eu acabo colocando nesses processos, eu acabei utilizando o print, mas deixando à disposição, informando o juiz, porque muitas vezes ele também não tem o conhecimento, né? A gente lá de trás hoje tem muito mais, mas tudo é muito novo, tudo surge, tudo muda quando a gente fala em tecnologia. Então, quando eu utilizo de print, eu já deixo avisado o juiz que, olha, infelizmente a pessoa não tinha condições e tal, e que está disponível. O celular está lá disponível para eventualmente, se houver necessidade, quiser fazer uma perícia. Então, você já de antemão já deixa avisado que aquilo está disponível. Existem casos que a própria parte contrária ela mesmo já confessa, né? Quando a gente fala, ele não impugna. E às vezes ele mesmo confessa, não, eu escrevi a mensagem sim, mas eu escrevi por isso, por aquilo e tal. Então, tudo depende daquela situação. A palavra do advogado depende, né? Mas depende sim de cada caso. O que precisa sempre é pensar, né, Ana, na autenticidade e na integridade quando a gente É fala de isso. preservação de prova eletrônica. É isso. Com relação a esses requisitos que você citou, que são autenticidade, integridade, a gente tem alguns desafios quando a gente fala em WhatsApp, né? Por exemplo, falando em autenticidade, como que eu garanto que a conversa apresentada em juízo é genuína e não foi manipulada, né? Será que ela é autêntica ou ela foi manipulada? Como que eu garanto que ela não foi alterada, né, aí no aspecto de integridade, após a sua produção? Eu vi uma participante comentou, hoje a gente consegue editar
né? Sim, a gente consegue editar até 15 minutos do envio da mensagem, você ainda consegue editar, mas não sei se para vocês fica lá editada e tem toda a cadeia ali de preservação ali do histórico também, tá lá a sinalização de que foi editado, mas são desafios, né? E além da autenticidade, integridade, a gente também precisa sempre observar a relevância, né? Você sabe que você vai entrar num embate aí de discussão, é válido ou não é válido, mas até que ponto entrar nessa disputa se a gente tem um outro conjunto probatório também eficaz? Né? Então, discutir a relevância. Como que eu determino se aquela conversa, aquele áudio é de fato relevante para o julgamento? E aqui um ponto importante também é a camada da legalidade, né? Como que eu vou garantir que eu obtive essa prova de forma legal e que eu respeitei os direitos das partes ali? Será que eu não acessei indevidamente ali um celular de outra pessoa, forjei um acesso e obtive? Então a gente tem esses desafios para a observância dessas camadas aí de validade. Mas, por exemplo, a autenticidade, falando aqui, né, do requisito mesmo, como que a gente, o que significa falar em autenticidade de uma prova? A prova ela tem que ser genuína. Ela deve comprovar, no caso do WhatsApp, que a conversa é verdadeira, que não foi manipulada. A legislação do processo civil, o artigo 369, fala que todos os meios legais de prova são legítimos e admitidos para provar a verdade. Pode falar, Cris. Eu ia colocar aqui, só complementando, né, que na autenticidade é a garantia de que as partes são quem se diz ser. Sim. Né? As partes são de fato ali, as partes são quem se diz ser, né? Que não é, alguém forjou tal nome de outra pessoa e não é aquela pessoa. A autenticidade está ligada diretamente a isso. Por isso que a gente fala ali autenticidade e integridade, né? Porque a gente tem que comprovar, eu não repúdio, é a pessoa de fato, e de que não houve alteração. Que aí a gente entra no quesito integridade, né? Aí, Ana, só para colocar, só para responder uma perguntinha aqui, que tem a ver também, a Mariane está perguntando, os requisitos para autenticidade e integridade das provas em processos judiciais são os mesmos para as provas em sindicância investigativas, em processo administrativo disciplinar? Sim, são os mesmos, né? A gente precisa garantir de que não houve alteração naquelas provas e que, de fato, por exemplo, se você tem um arquivo e você tem lá o histórico, por isso que a gente fala do registro de logs e tudo mais. O registro diz que foi fulana, foi a Cristina ou foi a Ana que alterou. Então, de fato, isso está íntegro, não houve alteração, né? Então, isso que é muito importante quando a gente fala na prova eletrônica, digital. E existe, de fato, um desafio adicional aqui nesse meio, por isso que a gente pensa a necessidade ainda do desenvolvimento legislativo para realmente prever todas as possibilidades de admissão, enfim, porque hoje a gente tem, mas a gente depende ainda de provas adicionais para trazer robustez. A gente, para provar uma autenticidade, eu preciso combinar um outro dado, um outro fator para provar que aquele número é daquela pessoa, né? Testemunha para evidenciar que se comunicava por meio daquele telefone. Então, a gente ainda se depara com esse cenário de uma avaliação ampla do conjunto probatório. É válido, sim, mas requisitos de autenticidade e de integridade a gente ainda precisa, em alguns casos, fazer algumas combinações, né? É o conjunto probatório, né? É o conjunto, exatamente. E assim, a gente sabe, os juízes, eles não fazem uma avaliação de um caso isoladamente, ele avalia todos os pontos fáticos, provados ou não, evidências, costumes, jurisprudências, enfim. E aí, com relação à integridade, Cris, desculpa até a gente tem que falar, é bastante importante a gente falar da cadeia de custódia, né? Como que é o que documenta o histórico de manuseio dessa prova? Se a gente perde aí a trilha, aí invalida, de fato. Normalmente esse é o problema, a falta de cadeia de custódia, né? E mais para frente a gente vai trazer um caso recente do STJ, no âmbito criminal, que ele realmente invalidou a prova por uma quebra na cadeia de custódia. A gente traz mais para frente.
Mas pode falar, Cris. Vou te passar uma perguntinha aqui, olha, referente aos prints de tela, prometo que eu não vou responder, só vou passar a pergunta. Referente Não, aos prints de dá um bate-bola, né? Referente aos prints de tela de uma determinada conversa, é necessário homologar em cartório? Não é um requisito essencial, como a gente falou, existe todo. Qual que é a relevância dessa prova? Será que eu preciso ter um custo adicional com uma ata notarial, que é um processo moroso, custoso? Mas não necessariamente. A depender de como você trouxe o print, existem também, não só em cartório, ferramentas técnicas que você consegue jogar aquele material para a ferramenta, que ela já faz a preservação de todos os metadados que estão por trás, como circulou, como que foi composta essa Utiliza o comunicação, código esse hash. print, código hash, é isso aí. O print por si só, ele é uma evidência forte combinada com outros fatores. Lógico, o print não manipulado, né? Um print que mostre um contexto, que traga uma sequência, né? O problema é que o print por si só, gente, como a Ana falou, é a manipulação. Hoje existem até aplicativos para fazer uma mensagem fake, né? Para você fazer ali uma troca de mensagens fake, que você fica igualzinho como se fosse o WhatsApp. Por isso que ainda que você utilize o print, você vai ter que ter o original ali para comprovação. Agora, há uma tendência, assim, dos tribunais a aceitarem a prova já com a ata notarial ou com a utilização de alguma ferramenta ali para comprovação, para garantir a integridade e autenticidade, né? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, qual ferramenta que eu uso e tal. A gente pode depois, num segundo momento, compartilhar isso. Tem o blockchain, assim, tem várias ferramentas que atestam. Agora tem uma pergunta ali que está dizendo que, do ponto de vista empresarial, a Maria Luísa está perguntando até que ponto o uso do WhatsApp pode ser amplamente utilizado como prova e o que as instâncias judiciais dão validade, se as instâncias judiciais dão validade. Sim, a premissa é a mesma, né? Seja do âmbito pessoa física ou empresarial, o processo judicial em si, a prova você precisa garantir integridade e autenticidade. Então, o que acontece no âmbito corporativo é que a gente precisa ter, aí entra o lado de segurança da informação, né? Porque você tem que ter a sua política de segurança da informação, você tem que ter todos os seus normativos ali em dia para te ajudarem no momento ali de um processo. Por quê? Você vai comprovar que você tem procedimentos específicos, que não houve discriminação no momento ali, numa eventual situação de coleta, de monitoramento e tudo mais. E quando a gente fala do WhatsApp, não estou nem falando de monitoramento, tá? Monitoramento são questões distintas aqui. Do WhatsApp em si, no ambiente corporativo, lá atrás, a gente tinha até um posicionamento, as empresas, e até no âmbito jurídico, de evitar utilizar. Não, a regra, as empresas estavam adotando a regra de não utilizar. Depois, com o uso massivo, acabaram observando a necessidade e se rendendo. E o próprio WhatsApp trouxe ali benefícios para o uso ali, de repente, né, para um uso até comercial e tudo mais. Então, o que acontece? A partir do momento que se rende, é uma ferramenta que vai agregar valor ao seu negócio, vai precisar ter regras para essa utilização. Então, principalmente quando eu vou utilizar isso num processo trabalhista, por exemplo, quais são as regras? E esse colaborador, ele tinha acesso a essas regras? Ele sabia o que podia ou não podia fazer? Isso pode influenciar muito também no processo. E aí, tudo Cris, isso e é sobre aquela camada da legalidade. Como que eu produzi essa prova? Foi de uma maneira legal? Ou eu burlei algum procedimento, né? Usei uma ferramenta não homologada dentro do ambiente corporativo, né? E aí entra uma questão também, Ana, que é o celular, né? A gente está falando de conversa de WhatsApp. O celular é pessoal ou é um celular corporativo? De que forma eu tive acesso a essa conversa? Foi uma conversa entre outros colaboradores ou é uma conversa entre, por exemplo, o gestor e o colaborador? Porque aí você tem acesso, né? São questões distintas, né? Mas
E tem toda a questão da transparência na relação, que rege aí até o tratamento de dados, que a gente vai chegar É, nessa camada aí de privacidade, né? Então, é. como que a organização te comunica a respeito de um monitoramento, ou como que ele trata seus dados, que tipo de acesso ele tem com a sua ferramenta corporativa, isso costuma, e boas práticas de governança, elas estabelecem essa clareza na forma de manuseio desses dados e dessa É. relação. A Amanda está perguntando qual ferramenta faz isso, né, do código hash. Existem Ah, tem várias, algumas. mas eu acho que a gente aqui também, para nós é complicado indicar as ferramentas, né? Mas o que eu posso prometer para vocês é que a gente vai ter uma live também com um perito. Então, o perito, ele vai trazer, vai falar de ferramentas, aí ele vai poder indicar para vocês, que eu acho super bacana, tá bom? Então, ó, até uma chamada para ficarem aí atentos às próximas lives, todo mês a gente está fazendo, e a gente vai ter uma para falar de ferramentas também, tá bom? A pergunta, Ana, os áudios também têm a mesma validade? Uma coisa. A É a premissa é a mesma coisa. mesma. A premissa é a mesma. Exatamente. A gente tem um desafio agora, né, gente, que é em relação, por exemplo, à inteligência artificial. Mais do que nunca, eu sempre falo que o direito digital ele caminha lado a lado ali com determinados apoios, né? Que, por exemplo, é o perito. A gente, enquanto advogados do direito digital, a gente precisa sim ter muito conhecimento de tecnologia. Eu fiz mestrado em sistemas eletrônicos lá na USP na época. Não existia cursos de especialização em direito digital, né? A gente foi formando, a gente fez parte, eu tenho, assim, até uma satisfação de ter participado desse período dos julgados, da gente ter processos que contribuíram para esse caminhar, né? Mas a gente trazendo essa questão do áudio, por exemplo, que estava entrando na inteligência artificial, trazendo a questão da inteligência artificial, a gente vai se deparar agora com outros Deepfakes, né? desafios, né? Os deepfakes. Então, às vezes, é a voz da pessoa. Então, não basta você entregar aquele arquivo dizendo, não, mas é a voz. Isso antigamente acontecia. Eu tive um caso de uma pessoa, e aí foi. é, a gente não pode entrar em detalhes, né? Mas digamos assim, que foi um desafeto que fez uma ligação para uma operadora de celular, né? De celular, e ali fez a ligação foi gravada e pediu alteração de senha e fez várias coisas em nome de outra pessoa. E através daquela ligação, mas vejam, foi fornecida pela operadora e tudo mais, e era a voz daquela desafeto do casal. Hoje, aquele mesmo caso, eu não sei se teria o mesmo desfecho, entendeu? Por quê? Porque você pode utilizar de recursos de inteligência artificial e a voz ser a mesma. Então, olha só a complexidade, né? Como a situação vai se transformando. Uma dúvida sobre privacidade. No caso de computador da empresa, o funcionário utilizar o WhatsApp web no notebook. E o TI da empresa ter acesso a isso seria uma ilegalidade? A gente volta naquelas regras corporativas, a transparência da relação. Se é homologado, pode usar o WhatsApp Web na empresa. A partir do momento que está usando um corporativo, será que você não está suscetível aí a uma. É a regra da transparência. Quando você é comunicado como é para funcionar ali dentro da empresa, é discutível a questão da legalidade. Não dá para a gente cravar, a gente precisa olhar todo o cenário de permissão, de transparência, de comunicação, de treinamento. Existe, eu acho que cabe colocar aqui também, que existe o poder diretivo e o poder Exato. fiscalizador da empresa, né? Sim, Então, esse é o embasamento, inclusive, do monitoramento. Por outro lado, existe uma expectativa de privacidade, e é sempre aí que esbarra o lógico. problema dos julgados, sabe? Então, por isso que é essencial ter as regras e essas regras serem divulgadas. O que a gente observa nos Governança, né, julgados? Cris? Governança, é. E o que a gente pode observar nos julgados? Isso não é de hoje, tá? Isso já vem há muito tempo. A partir do momento que a empresa ela determinou a regra, ou seja, é para fins profissionais, né?
Então, agora a gente tem um probleminha aqui, mesmo quando a gente coloca que é para fins profissionais. Se a empresa permite que o funcionário utilize o WhatsApp para fins profissionais, o WhatsApp pessoal para fins profissionais, houve uma mistura aqui que vai dar um embolado lá na hora do processo judicial. Né? Por isso que tem que estar tudo muito claro. Pode ou não pode, é ferramenta de trabalho, o Bring Your Own Device, vai permitir utilizar ferramenta pessoal, dispositivo pessoal ou não. Se permitir, qual é a regra para utilização? Porque se misturar, gente, aí vai ser muito difícil depois, quando isso virar ali um processo judicial. Acho que em relação a isso, a Ô, consideração. Cris, eu acho que a gente podia explorar um pouquinho, que eu acho que é um anseio aí, dessas ferramentas. Como que a gente pode preservar essas provas? Existe uma variedade de ferramentas diversas no mercado, e aí eu posso citar algumas aqui para vocês podem tomar nota e fazer uma pesquisa. Além da ata notarial, que é um ato formal realizado com tabelião, lavra a ata, descreve, a gente tem outras no Mas mercado. só lembrando que a gente não está indicando, tá? Não, 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 A não, não estou gente, falando a nome de Ana tá nenhuma. só, a Ana, Tipos. É. tips, a gente não está indicando. Não, não, a gente tem ata notarial, tem ferramentas, tem softwares de captura de tela, tem ferramentas de clonagem, tem softwares de hash, tem software de aquisição forense, tem milhões. A escolha da ferramenta para preservação em metadados, aí pensando numa ferramenta digital de preservação, depende de diversos fatores, como qual é a natureza da prova, o que eu tenho de recurso disponível, o objetivo a ser alcançado, a relevância daquele material. A ata notarial é a mais conhecida. E é uma opção para aqueles casos de alto grau, mas não é somente. Para alto grau de segurança, existem ferramentas muito robustas no mercado, né? E não é ultrapassado, viu, Ana? Acho que cabe deixar Não, claro não aqui, porque é. eu já escutei muito advogado falando, isso é coisa de advocacia ultrapassada. Não, Não é. Toda ferramenta que venha a agregar é bem-vinda, é válida, e tanto que é muito utilizada nos tribunais. Podem observar nas jurisprudências o quanto se usa ainda a ata notarial, tá? Então, sim, os dois lados são válidos. sim. A gente separou aqui para falar também um pouquinho da cadeia de custódia, da importância dessa, o que significa isso, né? O que é quando a gente fala em cadeia? Quebrou a cadeia de custódia, perdeu a validade. Então, acho que é interessante a gente trazer aqui um pouco sobre isso. Até aquele julgado lá também. Isso. A cadeia de custódia, ela é um conceito na perícia digital que garante aí a integridade e autenticidade ao longo do processo, desde a coleta até a hora que eu apresento em juízo. Então, é um registro detalhado aí de todas as etapas pelo qual a evidência passa. Então, a coleta, o transporte, onde que eu guardei, quem analisou, quando analisou, transferiu e por que ela é importante. Ela garante a integridade, a autenticidade, ela dá credibilidade. Então, uma cadeia de custódia bem documentada, ela confere credibilidade àquela prova para o juiz. Ela dificulta a manipulação, então ela previne fraudes aí nesse processo e garante uma conformidade legal. A gente teve um recente julgado agora no primeiro semestre de 24 pelo STJ, que muito embora tenha sido apresentado, coletado conversas de WhatsApp pela própria autoridade policial, houve a quebra da cadeia de custódia, né? De um HC aqui julgado em 2024, em maio. Então, para valer como prova, o que o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, considerou? Que os dados do aparelho do celular precisam ser extraídos seguindo procedimentos adequados que garantam que não houve adulteração. No caso desse julgamento, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça declarou que não serve como prova meros simples de WhatsApp obtidos pela polícia, pois não foi seguido o método correto de extração desses dados. Não foram documentadas as etapas do processo. Então, a validade não é só aqui o momento pré-judicial, né, pré-processo, é toda a cadeia até a sua efetiva apresentação. Então, a partir do momento que eu não documentei toda a etapa, também ele perde valor, né? O ministro, que é o Joel Ilan Paciornik, que é o relator desse habeas corpus 828054,
Ele ressaltou expressamente que é indispensável que todas as fases do processo de obtenção de provas sejam documentadas, cabendo à polícia, nesse caso, além da adequação dos métodos que garantam a integridade dos elementos, o devido registro das etapas da cadeia de custódia, Esse de modo que sejam caso, asseguradas a autenticidade e integridade. esse caso, inclusive, no momento da extração, eles estavam alegando que não seria esse departamento, seria o É outro. E no isso, momento isso. da extração, se eu não me engano, a ferramenta também não estava, eles não tinham uma ferramenta atualizada e adequada para fazer extração. Então, vejam que é um complicador, né? É um complicador. É, mas a cadeia de custódia é muito importante, né? É isso. Ana, a gente Bom, está aqui chegando no nosso, né? Temos sim. 10 minutinhos. Sabe um outro ponto que eu acho que era importante a gente também falar aqui para o pessoal? Hum, Ah, gente, olha, divulgação de mensagens do WhatsApp sem autorização pode gerar hum, obrigação de hum. indenizar, tá, gente? Então, quando há uma conversa, seja entre duas pessoas, ou mesmo que seja um grupo, sempre há uma expectativa de privacidade de que vai ficar entre os interlocutores daquela conversa. Então, já Isso. tem julgados, tá? Já existem julgados aí no sentido de o dever de indenizar pela questão justamente de divulgar. É diferente de usar a conversa num processo judicial. Então, inclusive, na decisão, numa das decisões, ao proferir seu voto, a Nancy Andrighi, né, ela lembrou que o sigilo das comunicações está diretamente ligado à liberdade de expressão, tal e tal. Ela destacou que, se o conteúdo das conversas enviadas pelo aplicativo de mensagens puder, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre privacidade e a liberdade de informação. Porém, o julgador deve ser um juízo para ponderar esses direitos. Quem decide se deve ser divulgado ou não é o interlocutor ali, mas sim, né, ali no judiciário. Então, acho que esse é um ponto também bem importante para a gente deixar o alerta, porque no ambiente corporativo eu também já vi situações de chefe, às vezes, muitas vezes, olha o que fulano postou, ou mesmo outro colega, olha, e coloca no grupo, né? Além de ter a questão, às vezes, que vincula a situações vexatórias, que aí é uma outra questão trabalhista, a gente tem o lado aqui voltado à responsabilidade civil, vinculado à questão de privacidade, tá? Um ponto bem interessante. Eu vi que você já respondeu aqui, né? Isso. Além do Privacy by Design, é toda a governança em geral. Governança é ótimo. Toda Mas a governança, né? mas ela Se pode ou colocou um não ponto pode. bem importante, porque decidimos usar agora, né? Ou decidimos regular aqui dentro, vamos usar como ferramenta oficial. A gente sabe, volto a dizer, eu vou frisar para vocês, tá? Não é o ideal, mas a gente sabe que algumas empresas acham que no balanceamento ali, no benefício para a empresa, ela entende que deve utilizar. Então tem que regrar, mas o Privacy by Design, sim, agora ele é Sim, obrigatório, mandatório depois da LGPD, tá? é isso Para aí. qualquer ferramenta, aliás, mesmo que não seja o WhatsApp. Vamos Isso. utilizar ali uma ferramenta nova e precisa pensar hoje, aplicar o Privacy by Design. Essa expectativa de privacidade que impede a divulgação de conversas entre duas pessoas no WhatsApp também vale para conversas em grupo? Vale, né? A gente sabe, eu acho que eu acho até, e é uma opinião pessoal, tá? Eu acho até que é discutível, sim, quando você tem um grupo de muitas pessoas, não estou falando de 5, 10 pessoas. Eu acho que quando você fala, eu defenderia a seguinte questão: se a gente jogou isso num grupo de 300 pessoas, a probabilidade de você manter isso naquele grupo é remota. Vamos falar aqui, falar sério. Mas a gente ainda não desconhece um caso desse no judiciário com essa alegação ainda. O que eu tenho em mãos por enquanto é, de fato, ali a divulgação de grupos pequenos, de poucas pessoas, e que gerou, sim, o dever de indenizar. Um outro ponto é o administrador do grupo. Tá? Isso também já é antigo, já tem aí desde o início do WhatsApp, a gente tem o administrador, ele responde também. Então, a partir do momento que ele toma conhecimento, está acontecendo alguma coisa lá dentro, ele não baniu, ele não chamou atenção, ele não tomou providência, já teve caso da administradora, era uma mulher, ser ali responsabilizada, tá?
Acho que esses são os pontos. E aí, gente, eu acho que para a gente fechar, Ana, tem mais uma pergunta só antes de fazer o fechamento. Mas se fizer o BO e mostrar a conversa do WhatsApp, fizer constar nele, vale como prova? Eu entendo que não necessariamente, não tem força. Por quê? Será que aquele investigador, quem recepcionou, quem fez o boletim de ocorrência, ele tinha aptidão para verificar se de fato aquela mensagem era verdadeira? Se você não falsificou, né? Se era o WhatsApp, se não houve uma edição. A edição ainda vem ali a marcação e tudo mais. Mas eu ainda vejo como vulnerável, entendo que não tem força suficiente, tá? Eu fico aqui, acho que até merece mais estudo e tudo mais, mas eu acho que a princípio não ter força suficiente. Ana, se você quiser Estou de falar sobre acordo. isso, É né? isso, porque quando a gente registra o boletim de ocorrência, é a parte que está trazendo, ela pode trazer uma comunicação falsa de um crime, ela pode trazer uma evidência manipulada, então, a princípio, né, por estar registrado ali, e policial também não tem a fé pública ali de validar aquele material, né, não tem, o boletim de ocorrência é um procedimento unilateral, ele recepciona, depois que, então, acho que não é requisito, ele não pode ser tido como É, validou porque está registrado. né? Tá, vai De integrar o repente, conjunto probatório. eu ia falar, o conjunto probatório. De repente, existem outras informações, outras provas, depende do contexto de fato. De repente, não há necessidade de você fazer a ata notarial e tudo mais, porque ali até a própria pessoa já, né, na discussão já ficou claro e tudo mais. Sim. Né? Ana, achei muito interessante que perguntaram se podem publicar a foto, nossa foto aqui para mostrar que Ó, participaram. Da minha parte, ó, também, ok, fiquem à né? vontade. E se a gravação será disponibilizada para vocês? Vai ser sim. A gente vai mandar um e-mail depois com o link de acesso para vocês. E para a gente fechar, só para deixar assim de forma muito rápida, né? Que a gente falou sobre isso, né? Mas grupos de condomínio, grupos de WhatsApp de mãe, questões de bullying e cyberbullying, a premissa, gente, é a mesma, né? No ambiente corporativo que a gente abordou bastante, é a questão do regramento e da coleta das provas. Quando a gente fala no âmbito pessoal, também o que se deve fazer é preservar a preservação da prova do original, porque em algum momento ele pode ser objeto, inclusive, de perícia. Casos que envolvem o WhatsApp, gente, eu já vi situações até que chega a busca e apreensão. Então, quando eu tenho, por exemplo, fotos íntimas, vídeos íntimos, isso Sim, pode chegar a busca e apreensão, envolvendo inclusive menores, né? sim, Ah, era o celular do filho. Já vi sim situações. Ah, chega lá, pega, vai na busca e apreensão, porque e em outros casos não há necessidade, porque alguém do grupo fornece o celular, alguém para quem foi disseminado. Grupo de condomínio também, várias pessoas participam. Mas acho que fica o alerta, gente, de cuidado. A gente tem um curso até aqui sobre condomínio, sobre LGPD e condomínio, e a gente fala bastante sobre a questão de câmeras, e a gente entra no âmbito também de grupos de WhatsApp. Por quê? A questão de privacidade, né? Eu já vi casos, gente, de pessoa que vai lá e filma o vizinho, ou vai na porta do vizinho e filma e coloca isso no grupo de WhatsApp. Então, uma questão é o uso para fins judiciais. A premissa é a mesma que a gente falou no âmbito corporativo. Não é porque filmou, não é porque a pessoa mandou que eu vou sair divulgando. Né? Então, fins judiciais é diferente. Ana, faça suas considerações. é isso. Ah, tiveram duas mensagens aqui sinalizando a ferramenta também, a plataforma de autenticação blockchain também é uma ferramenta também, e bastante robusta e segura, é bem interessante. Podem pesquisar aí no mercado que a gente tem. É um assunto, gente, que assim, essa live não seria suficiente para falar das Não, plataformas ou mostrar até como funciona. Por isso que eu acho que vale a pena, a gente vai, já fica aqui no radar, a gente faz uma live para falar de ferramentas, trazer o que tem no mercado, obviamente que sem o nosso, não é uma chancela nossa, é só mostrar o que tem disponível no mercado porque até mesmo para utilização, aí vai mais do que uma hora, né? Se for ensinar a utilizar, aí demanda mesmo um curso, e a gente pode até vir a pensar aí no futuro, tá bom? Mas eu acho que é bem bacana o interesse de vocês ficar ligado em relação a isso, e a gente vai sim ajudar também nesse levantamento das ferramentas.
Vamos fazer o fechamento, Ana? Abro para Posso você fazer um fazer as suas resumão aqui, considerações. que, assim, a gente, incontestável, que as conversas de WhatsApp, o mundo no WhatsApp, o mundo digital, ele tornou hoje uma importante fonte de prova. E só que a gente bateu bastante, para que sejam consideradas válidas, que sejam cumpridos os requisitos legais, né? Como a gente falou, autenticidade, integridade, mantida a cadeia de custódia, legalidade da obtenção dessa prova e relevância. E é isso, o mundo ele se transforma, o direito tem que acompanhar e cabe a gente buscar atualização. A tecnologia ela está se desenvolvendo numa velocidade absurda. A gente já tem aí os deepfakes, já tem a inteligência artificial, e a gente vai ter o judiciário enfrentando essas questões muito brevemente. Então é isso, eu É, agradeço demais, Cris, pelo convite. Foi sempre um prazer conversar com você. Aprendo muito todos os dias. Obrigada. eu que agradeço. Eu falo que nós todos estamos em constante aprendizagem, né? Cada dia é um novo dia, e principalmente na advocacia digital, porque a tecnologia muda a cada momento, né? E eu acho que as cenas do próximo capítulo do desafio aqui judicial vai ser as provas relacionadas à inteligência artificial, justamente É. aí com a E a questão gente do pode trazer deepfake. uma live 2 aí, trazendo É, contos casos práticos. Ah, e aqui, nessa situação, como que a gente faz? A gente pode pensar aqui, o pessoal tá pedindo algo vamos mais nessa fazer. linha. É um caminho sem volta. Isso aqui a Sem gente vai e volta. fica A gente pode fazer um só de julgados, Ana, só né? de Trazer os julgado, só de julgados, passar e ferramentas, comentar cada caso, o outro só de ferramentas, bem bacana. pode Então fiquem coletar atentos. demandas de vocês e montar, enfim, o que vocês têm É, de dúvida, é isso. vamos colocar de novo aqui o e-mail para o certificado, tá? coordenação@pexleyman.com.br, mas vamos escrever ali novamente. Agradeço a participação de todos vocês. Olha, até o final da live o pessoal está aqui presente, né? Um assunto bem instigante. Aceitamos sugestões, podem mandar Sim, sugestão de tema, como a doutora Ana colocou, falou aqui para nós. E mais uma vez, Ana, obrigada pela sua participação. Foi muito bacana, imagina. muito instrutivo. Um Obrigada, prazer. pessoal. Tchau, gente. Até Bom dia. mais.